Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não perguntaram quem mora aqui. Eles não queriam entender a cultura local e nem estavam interessados em fundar uma nova sociedade. Eles vieram com uma pergunta muito mais simples, só que triste. A pergunta era: o que dá para tirar daqui? O que dá para tirar lucro daqui? Desde o primeiro momento, o Brasil ele não nasceu como uma pátria. Nasceu como um negócio. Não foi um erro, não foi um improviso, não foi falta de opção. Foi um projeto. E entender isso muda completamente a forma como enxergamos a nossa história, nossas desigualdades. E, obviamente, entendemos o Brasil de hoje. Vamos ser honestos, gente? Se o Brasil foi pensado para enriquecer poucos ali desde o início, em que momento ele passaria a existir para o seu próprio povo? É isso que a gente vai entender nesse nosso bate-papo de hoje. E é a partir desse ponto que a gente vai falar dessa colonização do Brasil. Uma ocupação tardia, mas muito bem planejada, tá? Durante as primeiras décadas, após 1500, Portugal, gente, não demonstrou grande interesse em ocupar efetivamente o território brasileiro. O foco principal da coroa portuguesa estava no comércio oriental, especialmente ali nas especiarias vindas da Índia, que geravam lucros absurdos, muito rápidos, lucros elevadíssimos. Nesse primeiro momento, o Brasil ele serviu basicamente como uma reserva extrativista, tá? Explorada por meio do pau-brasil. A lógica era simples: retirar o máximo possível, gastar o mínimo possível e ir embora. Não havia uma preocupação em povoar, desenvolver, integrar o território, não tinha nada disso. O problema surgiu quando outras potências europeias, especialmente a França e a Inglaterra, começaram a demonstrar o interesse pelo Brasil. A presença de estrangeiros no litoral ameaçava o controle português. E principalmente, claro, os lucros que eles já imaginavam que eles teriam. É nesse contexto que Portugal toma uma decisão de finalmente colonizar o Brasil de forma mais organizada. Mas calma, atenção! Colonizar não significava cuidar, ok? Significava controlar, beleza? A ocupação portuguesa teve como um objetivo principal garantir a posse da terra e transformar ela em fonte permanente de riqueza para a metrópole. Então, o Brasil ele nasce não como uma sociedade autônoma, mas como uma peça de um sistema econômico maior, o mercantilismo, que já falamos aqui no canal. Gente, se a colonização começa por medo de perder o lucro, até que ponto o povo importaria? E é aí que surgem as capitanias hereditárias e o governo geral, tá? O Estado a serviço do núcleo sempre. Para organizar essa ocupação do território sem gastar muito, Portugal implantou um sistema chamado capitanias hereditárias. O território foi dividido em grandes faixas de terra e foi entregue a donatários. Eram homens de confiança da coroa, que tinham a missão de administrar, explorar e defender essas áreas. Então o rei doava e essas pessoas cuidavam. Na prática, o sistema concentrou terra e poder nas mãos de poucos desde o início. Muitas capitanias fracassaram, mas o modelo deixou uma herança profunda. Latifúndios, desigualdade fundiária, o poder privado acima do coletivo. Diante das dificuldades, gente, enfrentadas ali, a coroa criou o governo geral, centralizando a administração colonial, mas não se engane, isso não significou um Estado preocupado com o bem-estar social. O governo geral existia para garantir ordem, cobrança de impostos e eficiência na exploração econômica. Essa era a ideia central. Toda a estrutura política da colônia, cargos, leis, punições, funcionava para proteger os interesses da metrópole.
O Brasil não produzia para si, ele produzia para fora, como sempre, até hoje. Não decidia o seu destino, ele obedecia a ordens. A grande verdade, gente, o Estado ele chegou antes do povo, mas não para proteger o povo. E claro que temos que falar da economia colonial, vamos falar de monocultura, latifúndio, ok? Um pouquinho pelo menos. O grande motor da colonização portuguesa, gente, foi a economia açucareira. O açúcar ele era altamente valorizado no mercado europeu e exigia grandes extensões de terra, alto investimento inicial e mão de obra abundante. Daí nasce o famoso tripé da colonização, que é qual? Monocultura, então produção de um único produto, latifúndio, aquelas propriedades gigantescas, e trabalho compulsório, escravização, primeiro do indígena, depois do africano. Esse modelo gerou riqueza, mas não foi para a colônia. Os lucros iam majoritariamente para Portugal, claro, e para comerciantes europeus. Aqui ficava a exploração, a violência e a dependência econômica. A colônia, ela não podia desenvolver indústrias, ela não podia comercializar livremente e não podia decidir os seus rumos. Tudo era controlado pela metrópole dentro do chamado Pacto Colonial. O Brasil foi integrado ao sistema mundial como produtor de matéria-prima barata, consumidor de produtos caros, uma lógica que de muitas formas ainda vemos hoje. A questão que nós temos que refletir, quando um país nasce proibido de se desenvolver, como que ele consegue romper esse ciclo? Você já pensou sobre isso? E só mais um detalhe, o Pacto Colonial dizia assim, o Brasil ele só podia comprar de Portugal. Então Portugal vendia o produto que ele quisesse pelo preço mais alto que ele quisesse. E o Brasil só podia vender para Portugal. E Portugal escolhia o produto que ele quisesse e pagava o menor preço possível. É por isso que quase todos os países colonizados foram impossibilitados de crescer. Até acho que o Brasil é uma rara exceção. O Brasil é muito grande, é muito rico, mas porque conseguiu se desvencilhar de Portugal logo. E estamos caminhando para o final. Vamos falar então sobre as heranças da colonização, né? Esse passado que insiste em não ir embora. A colonização portuguesa deixou marcas muito profundas que não desaparecem com o tempo. A concentração de terras, a desigualdade social, o racismo estrutural, a dependência econômica não são acidentes históricos, gente, não são. São heranças diretas deste projeto colonial. Nada disso foi improvisado. O Brasil foi pensado como colônia de exploração, não de povoamento, não de inclusão, não de cidadania. E isso explica porque direitos sempre foram conquistados com muita luta. Nunca foi concedido com facilidade, até hoje é assim. Entender a colonização como projeto econômico é entender que a história do Brasil ela não começa em harmonia, mas começa em conflito, guerra, e que o passado não está morto, ele que organiza o presente. Para a gente refletir, gente, talvez o maior problema do Brasil não seja ter sido colonizado, mas nunca ter rompido completamente com a lógica da colônia, como eu já falei em outros vídeos. O Brasil continua tendo mentalidade de colônia até hoje. Eu vou citar até o mesmo exemplo que eu citei no outro vídeo. O Brasil vende laranja quase de graça para os Estados Unidos e depois compra o suco de caixinha, suco de laranja, feito com a nossa laranja. A gente compra o suco de laranja a preço de ouro. Isso serve para quase todos os produtos. Nós continuamos com a mentalidade de colônia. O Brasil se
libertou de Portugal, mas caiu nas garras de uma outra potência aí. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Foi um bate-papo rápido, mas espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. E na próxima aula de História do Brasil, nós vamos fazer uma série, 2 vídeos sobre a escravidão no Brasil. Primeiro indígena, depois africana. Combinado, galera? Fico por aqui. Canal Mano Mundo. Todo dia é dia de história. Até mais.